Olá pessoal, tudo bem? Estamos aguardando a sua participação. Venha conosco, vamos fazer uma bela revisão para o Enem, entender as regras do jogo, vamos conhecer como funciona o sistema de correção, como que você vai fazer com a nota para acessar o ensino superior. Então é muito importante. Acompanhe comigo, nós vamos estudar vários temas. Nós temos que lembrar que a prova do Enem, ela faz parte, ela contém uma matriz de objetos que existem exatamente os tópicos que sempre aparecem. Então, sendo assim, nós temos lá 30 objetivos de aprendizagem, são 30 habilidades, e essas habilidades são cobradas em 40 questões. Então, 45 questões. Então, nós teremos mais de uma questão por habilidade. Então, conhecer as regras do jogo, conhecer os principais conteúdos é importantíssimo para um bom desempenho. Então venha com nós, você simplesmente passe esse link para os seus colegas, vamos assistir, vamos fazer um movimento, vamos compartilhar esse link e tirar as dúvidas. Sempre que vocês tiverem as dúvidas, vocês passem para a gente, para nós podermos interagir, beleza? E tirar todas essas dúvidas para que você tenha um bom desempenho. Tudo bem? Então a ideia inicial, nós iremos fazer o seguinte. Vamos ter, vamos participar aí do chat, vamos dizer de qual estado você está nos ouvindo, quais são as dúvidas, quais são as suas expectativas aí para a prova do Enem. Isso para a gente é muito bom, passa um feedback, vamos ver, manda mensagem como é que está a imagem, como é que está o som, a gente precisa dessa interação para fazer esse aperfeiçoamento aqui. Tá? Então isso para nós é importante. Não esqueça, coloque no chat da onde você é, da onde você está nos ouvindo e depois dá uma avaliada novamente nessas imagens aí que é fundamental. Então qual é o roteiro que nós vamos seguir na aula de hoje? Tá? A primeira dica que nós vamos seguir seria o sistema de correção do Enem. Ou seja, quais são as regras do jogo? As regras do jogo para uma boa nota do Enem, será como? Será que quem acerta mais questões é que tira nota boa? Será que é isso? Então nós temos que conhecer essas regras para ter um bom desempenho. Quais são os principais temas que são abordados nas provas do Enem? Será que são sempre os mesmos? Então vamos recordar que no ano passado nós tivemos 3 provas do Enem. Tivemos a primeira aplicação, a segunda aplicação e a terceira. Tá? No ano passado, nós tivemos a primeira aplicação, que é geralmente a que tem maior quantidade de estudantes, a segunda aplicação para as pessoas privadas de liberdade, que acontece em data e horário completamente diferente, e tivemos também o Enem digital pela primeira vez. Então, no país inteiro, foram 50 mil estudantes que optaram para fazer o Enem virtual e fizeram uma prova em data, em horário completamente diferente. Esse ano nós teremos apenas 2 aplicações, certo? A primeira aplicação, que esse ano coincide com o Enem digital, então quando você fez a inscrição, você optou por fazer o Enem inscrito ou o Enem digital, ok? E a segunda aplicação, que era para as pessoas privadas de liberdade. Aí você pode dizer, professor, mas eu coloquei para fazer o Enem digital e me colocaram para fazer o Enem presencial. Por que isso aconteceu? Bem, o INEP, ele disponibilizou apenas 150 mil vagas para o Enem digital. Isso no país inteiro. Então, nem todas as pessoas que fizeram a opção pelo Enem digital foram contempladas. Tá? Isso a gente espera que, à medida que o tempo passa, essa quantidade seja maior. Mas, no momento, a realidade que nós temos é essa. E hoje o INEP já disponibilizou os locais de prova. Então, confira o seu lá, depois dessa live, você confira o seu, entra lá, site do INEP, página de acompanhamento,
você vai colocar o seu CPF, a mesma senha que você usou lá no ato da inscrição e acessar a sua página de acompanhamento. Lá você vai ter qual é o ato da sua inscrição, né? Qual é como que a sua inscrição foi aprovada, qual a data de pagamento, a data de isenção da taxa. Está tudo descrito lá naquela posição. E também o local de prova. Se você perdeu a senha, então lá tem a ferramentazinha, recuperar a senha. Anote isso direitinho, porque quando sair as notas do Enem, você vai acessar esse mesmo site, esse mesmo procedimento para você obter as suas notas. Tá certo? Então, não esqueça dessa senha do seu CPF, porque posteriormente, tanto no resultado como na inscrição do SISU, você vai precisar das mesmas informações. Então anote e cuidado para que você não perca essa informação. Por que eu digo isso? Porque quando sair o resultado, chovem pessoas querendo olhar o resultado no mesmo momento. E aí, para recuperar a senha, o processo não é automático, certo? Existem procedimentos de recuperar a senha que podem demorar até 24 horas. Então, aquela sua ansiedade, né? Já pensou? 5 milhões de pessoas querendo recuperar a senha de um site? O sistema não suporta. Então, anote lá direitinho, guarde isso com você, que mais na frente você vai usar. Vamos só lembrar duas coisas. No dia que você for fazer a prova, não esqueça de documento de identificação, caneta preta fabricada em plástico transparente e a ficha de acompanhamento da inscrição impressa, que você vai imprimir nessa página de acompanhamento, tá? Nada de levar calculadora, nada de levar lápis, borracha, o celular vai estar desligado, você não pode portar o celular ligado. Professor, posso levar água? Posso levar alguma comida? Gente, pode não, você deve fazer tudo isso. Você deve levar alguma coisa para você comer, um biscoito, um chocolate sem açúcar, uma água, certo? Tudo isso é importante. Lembrando que tudo tem que estar dentro de um recipiente transparente. Então, a água, garrafinha transparente. Se você tiver que levar um biscoito, tira o biscoito da embalagem, tira o chocolate da embalagem, a balinha da embalagem e coloque em um plástico transparente. Só assim você vai poder entrar com isso na sala de provas. Beleza? Então, isso são dicas importantes no seu dia a dia. Lá na véspera da prova, você já faz todas as anotações, como se fosse um checklist, para você não esquecer de nenhum detalhe. Ok? Chegue antes da prova, com calma. Então, o que eu digo sempre lá para os meus filhos? Dizia o seguinte, porque hoje eles já entraram na universidade, já estão saindo. Olha, chegue 1 hora antes, faça um reconhecimento do local. O que é o reconhecimento do local? É você saber onde está o bebedouro, é você saber onde está o banheiro. Por quê? Se você sair no meio da prova, você já se direciona para o bebedouro, já se direciona para o banheiro. Você não vai precisar ficar perdendo tempo, procurando onde está um bebedouro, para perguntar para o fiscal, para outro. Não, você ganha tempo. Por quê? Porque nessa 1 hora antes, o tempo não está se esvaindo. Agora, à medida que começou a prova, uma saída para ir ao banheiro, você vai perder 5, 10 minutos. Não que você não tenha que ir. Você tem que ir, deve ir, até mesmo para esvaziar um pouco a mente. Mas é importante que você tenha isso na sua cabeça e faça esse reconhecimento do local da prova. Se você já conhece esse local, melhor ainda. Beleza? Então, galera, vamos começar aqui na primeira dica. A principal dica que nós temos para o Enem é a metodologia de correção. Professor, que metodologia é essa?
Essa metodologia, ela foi criada por americanos na década de 50. Até hoje, lá nos Estados Unidos, ela é utilizada no sistema, no Enem deles, que é chamado SAT, né? E aqui no Brasil, esse processo veio com o novo Enem a partir de 2009, certo? Então nós temos dois tipos de correção, TRI versus o sistema clássico. O sistema clássico é esse que acontece nas provas da escola, é esse que acontece nos nossos processos seletivos aqui no Brasil. Como é que é isso? Conta exclusivamente o número de acertos. A prova tem 45 questões. Acertei 30 questões. Beleza, 66%. Acertei 20 questões. Então a sua nota, nesse sistema clássico, depende exclusivamente do número de acertos. No Enem, não é assim. O Enem segue uma outra metodologia um pouco mais complexa, que eu vou tentar explicar para vocês agora como é que isso funciona. Então, o que acontece? A prova de ciências da natureza do Enem, ela contém 45 questões, que também são chamadas de 45 itens. Lá no edital ele chama de itens. Então, se você for parar para ler o edital, itens é o mesmo que questão. Aí, essas 45 questões, elas são colocadas numa linha que a gente chama linha de proficiência. Professor, o que é proficiência? É como se fosse um grau de dificuldade, tá? Cada questão tem o seu grau de dificuldade. Professor, e aí? Aqui nós vamos ter a questão mais fácil, aqui nós teremos a questão mais difícil. E essas questões, elas vão ser colocadas nessa régua, beleza? Por isso que as questões inicialmente, todas elas foram pré-testadas. Então nós vamos ter aqui um salto de uma questão para outra, certo? Então vamos supor que a questão mais fácil é a questão número 10 da prova e ela tem a pontuação de 235. A segunda questão mais fácil é a questão 42. E a pontuação dessa questão é 250. A questão mais difícil é a questão, vamos supor, 25. E ela vale quanto? 890. Suposição, certo? Essa escala de uma questão para outra, essa escala não é linear. Aqui ela está variando de 15 pontos, aqui ela pode variar de 20, aqui ela pode variar de 40, aqui ela pode variar de 50. De uma questão para outra, não tem um padrão. Quanto que vai valer cada deltazinho desse aqui. Beleza? Então esse é um detalhe. Professor, mas a prova do Enem não vale 1000? Gente, isso é um mito. Sabe aquele mito urbano? Certo? Então, tem aquele ditado, né? Uma mentira contada várias vezes vira verdade. No Enem, gente, não existe isso. A única nota que varia entre 0 e 1000 é a prova de redação. Então, beleza. Vou escrever aqui, ó. A redação, ótimo, ela varia de 0 a 1000. Professor, e as outras demais provas? Ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Ela não tem um valor mínimo fixo e nem um valor máximo. Professor, vai depender do quê? Vai depender dessa escala aqui, ó. Vai depender dessa escala. Então, nesse caso que eu coloquei o exemplo, se um candidato que erra tudo, ele não tiraria 0.
Ele tiraria 235. Por quê? Porque é a nota mínima que o candidato tiraria. Então, acertar uma questão e errar todas, nesse caso, seria a mesma coisa. Desde que essa questão, obviamente, seja mais fácil. E aqui é o valor da nota máxima. Um candidato que acerta 45 questões nesse modelo, tiraria 890. Certo? Então, não existe um limite inferior, não existe um limite superior. Já tivemos anos em que essa prova, uma prova de matemática, salvo engano, 2016 ou 2017, quem acertava tudo tirava 1.006. Então, você está vendo? Nota acima de 1.000. Nessa mesma prova, a questão mais fácil era 314. Então, quem não acertasse nenhuma ou acertasse apenas a mais fácil, tiraria 314. Certo? Então, a nota, ela funciona exatamente nesse contexto. Bem, mas agora vamos entender. Qual é a lógica? Então, o que é de se esperar? O que é de se esperar é que você acerte essa questão, você vai acertando. E você vai somando pontos. Você vai somando pontos. Vamos supor que eu erre essa questão aqui. Opa, se eu errei essa, é de se esperar que daqui para frente eu erre todas. Né? Porque eu fui acertando as mais fáceis. Quando eu cheguei aqui, eu não consigo acertar. Opa, então se eu não acertei essa, como é que eu vou acertar uma outra que é mais difícil? Então, a lógica é que você erre todas daqui para frente. Beleza? Então, esse é o contexto, é o raciocínio que é utilizado pelo programa. Então, o programa lá que faz a correção, por TRI, ele tem esse raciocínio. Tudo bem? Então, vejamos. Aí, o que acontece? Eu, como candidato, acerto essa questão. Acerto essa questão e vou acertando. Opa, cheguei aqui, eu errei. Errei essa. Vamos supor que essa questão aqui me dá 410 pontos. E essa que está bem aqui, 450. Então, essa questão aqui, esse deltazinho que eu ganharia aqui, são de 40 pontos. Então, se eu errei essa, eu voltei para cá. Então, minha nota continua 410. Agora, eu acerto essa aqui, ó. Eu acerto essa. E volto a errar. E acerto essa aqui de novo. O que acontece? Como é que eu errei uma questão mais fácil e acertei uma questão mais difícil? Isso é incoerência. O programa, o sistema, a teoria de resposta ao item, ele começa a identificar essas incoerências nos seus resultados, nos seus acertos. Ah, então essa questão aqui iria te dar 50 pontos. Mas como você errou a questão mais fácil, ele pensa, existe a probabilidade de acerto ao acaso. Então ele usa esse termo lá no edital. Acerto ao acaso. Que cá para nós, na linguagem aí coloquial, você chutou. Ah, ele pensa, professor, mas eu não chutei. Não, o computador identificou que você chutou. Então, em vez de ganhar 50 pontos, você ganha 48. Isso vai acontecendo. Quanto mais incoerências acontecem, maior esse desconto. Você está vendo que você perdeu 2 pontos aqui porque errou uma questão mais fácil. Se essa incoerência vai acontecendo várias vezes, esse desconto vai ficando cada vez maior. Então, por isso, é possível que um candidato com 30 acertos
tem uma nota maior do que outro que teve 31 acertos. Pode ser que a quantidade de acertos aqui, 31 acertos, mas a nota é mais baixa do que um que teve 30 acertos. Aí você fala, professor, mas por quê? Porque esse estudante, se a nota dele é maior, significa que as respostas foram mais consistentes. Ele não cometeu essas incoerências ou cometeu uma quantidade de incoerências menor. Então, essa regra do jogo é fundamental para que você organize seu tempo de prova. Professor, por que eu estou falando isso? Veja bem, se uma questão tem uma proficiência alta, ou seja, teoricamente é uma questão mais difícil, obviamente você vai perder mais tempo. Se eu perder tempo numa questão difícil, eu vou correr o risco de faltar tempo para fazer uma questão fácil que está aqui no meio. E essa questão da mais fácil para a mais difícil, ela não está na ordem da prova, ela está aleatoriamente. Ela está aleatoriamente distribuída. Então eu começo a resolver lá, começo a acertar. Então, cheguei, a questão é difícil, parou, opa, essa questão aqui, eu acho que eu não domino muito bem, ou vou ter que ler com bastante atenção para poder resolver. Resultado, pule a questão. Pode ser que a próxima questão seja uma questão mais fácil. Então, a nota sua vai depender da sua consistência, da sua coerência nas respostas. Por isso que é importante saber fazer a prova. Professor, e como é que eu vou aprender a fazer a prova? Gente, no site do INEP tem lá provas anteriores. Pega uma prova anterior e simula. Você vai fazer uma simulação. Ah, são 5 horas de prova. Para ciências da natureza juntamente com matemática? Sim. Marque no relógio 5 horas e resolva a prova. Como lá tem todos os gabaritos, você vai fazer essa correção e ter um feedback. Beleza? Gente, se tiver dúvida, coloque aí no chat, vamos interagir, porque é importante que isso seja esclarecido. Vou dizer para você, eu tenho muitos alunos, dou aula para muitos colegas da idade de vocês, que estão se preparando para o Enem, e para muitos, tudo isso que eu estou dizendo é surpresa. Então, se você não entendeu, não tem problema. Eu repito aqui quantas vezes forem necessárias. Mas você tem que conhecer essa regra do jogo. Isso é muito importante. Eu acho que nós temos uma mensagem aqui. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Professor, pode relógio de pulso? Gente, relógio em hipótese alguma. Tá certo? Em hipótese alguma. O que vai acontecer lá no dia? Preste atenção nisso aqui, é importante. Então eu vou ficar perdido no tempo? Não, você não vai ficar perdido no tempo. Você vai ter só que prestar atenção em um detalhe. O fiscal da prova, ele vai fixar no quadro um cartaz assim, ó. Um cartaz assim. Aqui em cima eu tenho 5 horas de prova, 4 horas e meia, 4 horas, e assim vai embora. Tempo decrescente. Aqui 30 minutos, aqui 15 minutos. A prova começou. Na primeira meia hora, ele vem aqui e risca. Aí você já sabe, passaram meia hora. Na hora que ele riscar, meia hora. Ainda tenho 4 horas e meia de prova. Passa mais meia hora, ele vem aqui e risca. Ele não vai te avisar, e assim sucessivamente. Chegou aqui no final, ele não vai falar para você, tá faltando 15 minutos. Não existe essa possibilidade. Então, fica de olho lá no quadro, porque isso é importante para você
ter ideia da lógica que você vai usar. Outra dica importante: para cada hora, você vai ter que fazer entre 22 a 23 questões. Então, o que acontece? Passou a primeira hora de prova, confere lá. Poxa, só fiz 15 questões. Opa, meu ritmo está lento. Vai faltar tempo lá no final. Passou uma hora, já fiz 30. Falei, opa, ótimo. Já posso perder um pouquinho de tempo nas questões mais difíceis lá no final da prova. Então, tudo isso são dicas que você vai ter que ir se aprimorando. E como é que você aprimora? Gente, testando. Não existe outra possibilidade, tá? Todos nós somos diferentes. O que eu posso aqui é dar essa dica para você, certo? Agora, a minha maneira de pensar é diferente da sua. A minha forma de agir é diferente da sua. Então treine isso, faça em casa, certo? Simule, faça tudo direitinho, como manda as regras, para não ter essa falta de pertinência e você acabar se confundindo. Tem um outro colega que diz, Davi Luiz diz o seguinte: qual seria uma boa nota? Certo? Aqui mas se eu perder uma nota boa, tal. Aqui o que acontece é o seguinte: essa nota que você vai tirar, isso depende muito, Davi, do curso que você está querendo, tá? Do curso que você está querendo. Eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. Se você treinar, tiver um conhecimento razoável, souber administrar o tempo, souber selecionar as questões fáceis, eu chamo isso de pescar as questões. Você vai pescando. Você vai tirar uma nota aí, tranquilamente, entre 650 a 750. Isso em qualquer uma das 4 provas. Então, essa é a dica. Mas o que acontece? Você tem que treinar isso aqui, tá? Outra dica. Essa aqui é o que eu já desenvolvi aí com os meus alunos e deu muito certo. Toda prova do Enem, ela segue o mesmo padrão. Todas. Você pode pegar todas as provas lá, tem a mesma coisa. Então, professor, como é que é isso? Tem um texto. Você tem aqui a situação-problema, que é exatamente a pergunta da questão. E aqui você tem as alternativas. A, B, C, D, E. É sempre assim. É sempre a mesma coisa. Professor, mas segue esse padrão? Gente, segue. Eu já fiz o curso lá para elaborar essas provas, essas questões para o Enem 2 vezes. E tem que ter o mesmo padrão, porque os professores que elaboram essas provas são professores do país inteiro. Então eu tenho que ter um padrão até mesmo para poder colocar naquela régua de proficiências. As questões têm que seguir um parâmetro. Se não tiver dentro desse parâmetro, ela não é nem analisada. Beleza? Então, qual é a lógica? O que você geralmente faz? Na sua prova da escola, você faz assim, ó. Você lê o texto, vai lendo, lê o texto, lê o texto, lê o texto, lê a pergunta. Aí depois que você lê a pergunta, você volta no texto. Beleza? Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? No dia, você vai fazer 90 questões, que são 45 de ciências da natureza e 45 de matemática. Então, você vai fazer 90. Se você lê igual você está lendo na escola, lê o texto, lê a situação-problema, volta no texto, você não vai ler 90 questões. Você vai ler 180, porque você vai ler cada questão 2 vezes. Então, obviamente que vai faltar tempo. Então, qual é a dica? A dica é você ler a situação-problema. Quando você lê a situação-problema, já pensa, a situação-problema está falando de tal tema. Opa, mas lá... Aí você volta aqui no texto, a parte do texto que está se referindo à situação-problema. E aí você responde.
O que é importante aqui para nós? Dessas alternativas, geralmente, 2 a 3 alternativas são absurdas, não fazem sentido. Então você tem que eliminar as alternativas que não são respostas. Beleza? Então, como é que você faz isso? É a leitura crítica, leitura devagar e interpretativa. Não é você lê e tal. O que eu li mesmo? Volta lá. Nada disso. Então, lê a situação, problema, vai no texto, nas alternativas, eliminando as 2 ou 3 alternativas que são impossíveis. Caso você leia, vixe, estou em dúvida entre as 5. Gente, aí é problema de leitura. Tem alguma coisa no texto, alguma preposição, alguma vírgula, algum detalhezinho que você não está prestando atenção. Certo? O professor, na hora que elabora a questão, ele tem essa orientação. A orientação é exatamente fazer uma pequena modificação no texto para que interfira na sua interpretação. Então, se você está em dúvida em todas as alternativas, leia novamente com calma. Porque de 2, uma. Ou a questão é difícil e você tem que pular, beleza? Aí não tem problema. Ou é uma questão de interpretação. E nada melhor do que uma boa leitura pausada, certo? E crítica. À medida que você está lendo, você está interpretando e tirando as suas conclusões. Certo? Galera, então, essas são as dicas gerais que eu queria passar para vocês. Anotem, se tiver alguma dúvida com relação a isso, coloque no chat. Vamos participar, vamos movimentar isso aí. E vamos tirar todas as dúvidas. Agora, nesse momento, nós iremos para os temas que são mais recorrentes. Professor, o que é isso? Temas mais recorrentes. Gente, temas mais recorrentes são aqueles que sempre aparecem. São os que sempre estão presentes. Aqueles que não fogem em hipótese alguma. Se você pegar todas as provas de 2009 até hoje, beleza? Em todas as aplicações, você vai encontrar temas que são recorrentes. E eu vou falar aqui para vocês, sem medo de errar, que geralmente, química, você tem 15 questões, porque são 45 para as ciências da natureza. Então, em média ali, 15 de química, 15 de biologia e 15 de física. Dessas 15, eu vou falar para vocês agora, 45 minutos, eu garanto que pelo menos 6 eu vou comentar. Pelo menos 6 nós vamos estar comentando aqui das 15. Professor, e as outras 9? As outras 9, se nós tivéssemos mais tempo, eu iria achar mais umas 5. E o resto são surpresas, que às vezes modifica de um conteúdo para o outro. Mas essas 6 aqui, eu garanto para você. Beleza? Então, nós teremos o seguinte. Vamos lá. O primeiro tema que sempre aparece é o que nós chamamos de curva de aquecimento. Certo? Que é um tema básico. Professor, como assim? Suponha que um químico, ele tem um material. Professor, que material? Gente, não importa. Essa tampinha aqui do pincel. Então, um químico recebe essa tampinha e vai responder a seguinte pergunta.
essa tampinha é uma mistura de diversos componentes ou é um componente puro? Ou seja, existem vários tipos de moléculas constituindo essa tampinha ou existe apenas um? Então, como é que um químico resolve isso? Muitas pessoas têm aquela ideia, né, do químico louco, pirado. Gente, isso é só apenas um estereótipo equivocado dos cientistas no Brasil inteiro, certo? Na verdade, todo químico, todo físico, todo biólogo são pessoas normais, não mais e nem menos inteligentes que nenhum de vocês. A única coisa é que nós estudamos alguns conteúdos que a maioria das pessoas não gostam, mas não tem nenhuma diferença. Fora isso, somos pessoas normais, dormimos e acordamos exatamente igual a vocês. Professor, e como é que a gente responde essa pergunta? A gente responde essa pergunta fazendo uma curva de aquecimento. Beleza? Professor, como é que é essa curva de aquecimento? Nós iremos traçar um gráfico da temperatura à medida que o tempo passa. Na prática é o seguinte, ó. Eu pego um recipiente, existe um aparelhozinho próprio para isso, tá? Mas eu pego aqui um recipiente, coloco a tampinha aqui dentro e vou aquecer. E vou medir a temperatura aqui no interior. Então, à medida que o tempo passa, a temperatura aqui dentro vai aumentar. E aí eu vou traçar esse gráfico. Beleza? O equipamento faz isso eletronicamente, mas o raciocínio que ele usa é esse que eu estou passando para vocês. Então, o que acontece? A tampinha no início ela está sólida. Então, eu começo numa temperatura aqui, no tempo zero, eu começo o aquecimento a uma temperatura que não é zero. Se fosse hoje, nós estaríamos aqui numa temperatura em torno de 22 graus Celsius no início. Aí eu vou aquecer, à medida que o tempo passa, a temperatura vai subindo. Óbvio, eu estou fornecendo energia. Na hora que começar o processo de fusão, o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então aqui eu tenho sólido. Eu estou aquecendo, a temperatura está subindo. Quando começar a derreter, e enquanto estiver derretendo, a temperatura permanece a mesma. Então aqui eu tenho o sólido que não derreteu e o líquido que já derreteu. Então aqui ó, a temperatura é a mesma. Durante a mudança de estado físico, a temperatura é a mesma. Essa temperatura aqui é a temperatura de fusão. E aí, a temperatura só vai voltar a subir quando você tiver tudo líquido. Aí aqui é só líquido. Professor, e aí? Continua aquecendo. Na hora que começar o processo de ebulição, começar a ferver, a temperatura vai ficar a mesma. Temperatura aqui, ó, tem o líquido que não entrou em ebulição e o gás que já entrou em ebulição. A temperatura só vai voltar a subir depois que virar tudo gás. Essa temperatura aqui é a temperatura de ebulição, certo? Então, se for uma substância pura, se tiver um componente puro, ou seja, se todas as moléculas forem iguais, enquanto muda o estado físico, a temperatura permanece a mesma. Tudo bem? Agora, se for uma mistura, o gráfico vai se comportar assim, ó. Enquanto estiver derretendo, a temperatura está mudando. Então o gráfico fica assim, ó. Derreteu, a temperatura mudou. Ferveu, a temperatura mudou. Então,
A diferença de um componente puro para uma mistura é identificada nesse formato. Tranquilo? Então isso aqui é importante. Aí vem as pequenas variações de um ano para o outro. Certo? As pequenas variações. O raciocínio é esse. Agora, professor, quais são essas variações? Se eu modificar a altitude, então vamos supor, Rio de Janeiro, Brasília. Se eu mudar a altitude, eu estou mudando o nível desse patamar. Mais para cima, mais para baixo. Isso aqui, ó, para cima, para baixo. Beleza? Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a água ferve a 100 graus. Estamos em Brasília, aqui a água ferve a 98. Então, mudou a altitude, mudou esse patamar, para cima ou para baixo. Se eu mudar a fonte de energia, uma coisa, eu aquecer a água usando uma vela. A outra coisa, eu vou aquecer a água usando um maçarico. Certo? Tanto faz eu aquecer com a vela, como aquecer com o maçarico. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição continua a mesma. Só que para aquecer com a vela vai demorar mais. Então, se eu tivesse aquecendo com a vela, seria assim, ó. Vai bem devagarzinho. Demora mais para derreter. Vem bem devagarzinho e assim vai embora. Então, esse processo aqui de fusão com a vela demoraria, vamos supor, 10 minutos. Se eu tivesse um maçarico, demoraria 30 segundos. Mas o patamar, a temperatura é a mesma. Então, esse gráfico com essas variações de altitude e de fonte de energia são as variações que aparecem. Aí, cada ano cai uma, cai outra, cai só o gráfico, cai só a diferenciação. No ano passado, nós tivemos duas questões sobre isso. Uma questão sobre o gráfico e a outra de um tema diferenciando mistura de componente puro. Certo? Então, isso é coisa certa. Vai aparecer. Tudo bem? Por quê, professor? Porque todo ano está lá, todo ano aparece. É conhecimento científico que está na base e eles sempre cobram esse tipo de coisa. Tudo bem? Professor, qual é o outro tema que você disse que vai aparecer mais algumas questões? Então agora é se eu tiver exclusivamente as misturas. Beleza? Então, exclusivamente a mistura. Então, se eu tiver uma mistura, como é que eu vou separar os componentes dessa mistura? Então, estou dizendo o seguinte, o que nós estamos usando aqui agora, alguns chamam de análise imediata, outros chamam de método de separação de mistura. Então, eu tenho uma mistura e quero separar os componentes. Existem, gente, muitos métodos de separação de misturas. Se nós ficássemos falando aqui de todos eles, nós ficaríamos aí quase a noite inteira comentando. Agora, quais são aqueles que sempre aparecem? Então, do mais simples, que é o que sempre aparece, é um processo de catação, que é um processo rudimentar, que mesmo assim é utilizado. Um processo de filtração, certo? O processo de dissolução fracionada e o processo de separação magnética.
Esses são os 4 que sempre aparecem. Agora, cada um desses tem o seu motivo. Professor, mas por quê? Porque as provas do Enem, aquelas situações, problemas que eu falei, geralmente são postas como situação, problemas do seu contexto, do seu dia a dia, do contexto social que você vive. Muito dificilmente vai aparecer questões que envolvem métodos de separação mais complexos, como cromatografia, certo? Isso é possível? É, mas é difícil isso acontecer. Por quê? Porque o objetivo deles é fazer com que o candidato reflita a sua prática social, o seu dia a dia. E todos esses métodos aqui são métodos científicos e que a gente usa no dia a dia sem perceber. E a prova do Enem vem exatamente fazendo essa correlação, dia a dia, com seu conhecimento científico. Beleza? Então aqui é o seguinte, catação. Você usa isso no seu dia a dia? Sim, você está cozinhando, você vai catar feijão, vai catar o arroz, certo? Então você vai tirar algumas impurezas para poder fazer esse processo de cozimento. Professor, só isso? Não, gente. Isso aqui, no processo de tratamento de lixo, no processo de reciclagem, isso aqui é um dos procedimentos, certo? Então, quando você tem um local que faz o tratamento do lixo, antes de ser levado para o local apropriado de descarte, é como se nós tivéssemos o lixo passando em uma esteira e várias pessoas catando plástico, papel, e vai colocando as coisas, tudo no seu devido lugar. Então o processo, hoje com toda a tecnologia que nós temos, esse processo inicial de tratamento do lixo continua sendo a catação. Né? Então, mesmo sendo uma coisa simples, você lê, isso nunca vai aparecer. De forma alguma. É exatamente aí que eles pegam. Tranquilo? Então, vai a dica. Catação já foi. Próximo, filtração. Essa filtração, ela é importante por 2 motivos. Porque todos nós ou tomamos chá ou tomamos café. E esse método aqui é importante no nosso contexto, certo? Alimentar. Então, a filtração está presente nesse contexto no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, por isso que aparece. Desses 4 que eu coloquei, felizmente ou infelizmente, é o que menos frequentemente aparece. Certo? Então, como é algo corriqueiro, você já consegue mais ou menos dominar o tópico. Agora vem esse aqui, dissolução fracionada, que eu vou colocar um asterisco nesse aqui. Ó. Professor, por que você botou o asterisco? Porque é o mais frequente, é o que mais aparece. E faça o seguinte, é o que você mais usa no seu dia a dia. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso. Já ouviu falar. Talvez você não conheça o nome, a terminologia dissolução fracionada. Mas é simples. O que é dissolução? Dissolução significa dissolver. Fracionada. Fracionada vem de fração. Ah, então é dissolver uma fração. Dissolver uma parte. Isso você faz todos os dias. Por exemplo, quando você está tomando banho, você está fazendo uma dissolução fracionada. A água e o sabão estão dissolvendo, retirando a oleosidade da sua pele, mas não está dissolvendo a sua pele. Isso é dissolução fracionada. Quando você lava uma louça, o detergente e a água
dissolvem a gordura e as impurezas que estão na louça suja, mas não dissolve o prato, não dissolve o talher. Quando você lava uma camiseta, afinal de contas, olha que camiseta chique aqui. Então, quando você lava uma roupa, você está retirando o suor e a sujeira da camisa, mas não está dissolvendo o tecido. Escovar os dentes, fazer um chá. Ah, você está gripado? A vovó diz lá, meu filho, tome chá de limão. O que você faz? Pega o limão, divide em 4 partes. Professor, mas por que divide em partes? Superfície de contato. Então você está fazendo, lá lembrando de cinética química, velocidade das reações. Então você faz uns cortes, aumenta a superfície de contato, aquece a água. A água quente dissolve o princípio ativo que está presente na casca do limão, mas não dissolve o limão. Ele dissolve apenas o princípio ativo. Então a água quente está dissolvendo uma coisa e não está dissolvendo a outra. Dissolução fracionada. Aí vem outra dica. O café, quando você prepara o café, você está usando 2 métodos. Não esqueça disso. 2. Professor, quais são os 2? Dissolução fracionada. Ué, professor, dissolução fracionada? Sim, gente. Você joga água quente, a água quente não dissolve o pó de café. Tanto é verdade que depois você tem que filtrar para poder tirar a borra. Na verdade, a água quente dissolve a cafeína e dissolve alguns terpenoides que estão no grão moído. Ok? Então, a água quente dissolve, mas o grão continua lá. Aí você filtra, retira os grãozinhos sem os terpenoides e sem a cafeína. Você dissolveu só o que te interessava. Então você filtrou e utilizou de solução fracionada. E por último, a separação magnética, que é muito usado no processo de reciclagem. Lá no tratamento de lixo que eu falei, como é que eles tiram os metais? Latinhas de refrigerante que a gente joga o tempo inteiro no lixo, grampos de papel que também são descartados. Como é que isso é tirado? Professor, pode catar. Sim, pode catar. Mas se eu passar um ímã bem potente por cima, resolve do mesmo jeito, com mais eficiência, menos gasto de energia e menos mão de obra. Então, esse método também é uma coisa que aparece. Último Enem, caíram dissolução fracionada e separação magnética, certo? Então, fiquem de olho, porque isso aqui é muito importante. Gente, vamos interagir, vamos tirar dúvidas. Eu acho que já tem mais alguma dúvida aqui. Então, aqui eu tenho. Fernando Henrique pergunta: Nescau no leite é uma dissolução? Bem, parte é dissolução, parte não, porque o leite vai ter algum índice de gordura e o chocolate também. Então são substâncias apolares que se dissolvem. Então parte, sim, é uma dissolução. Parte não é, porque ali trata-se de um sistema coloidal. E nesse sistema coloidal, você não tem um processo de dissolução. Aí o Júnior pergunta aqui, ó. Euclides, você deu aula lá na Escola X? Gente, há muito tempo, certo? Então vamos lá. Aqui a Sara pergunta o seguinte: professor, quando está no estado gasoso, a temperatura fica constante ou só permanece subindo? Sara, o seguinte, se todas as moléculas estiverem no estado gasoso, à medida que você aquece, a temperatura sobe, 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 sem parar. Ela só vai ficar constante quando tiver 2 estados físicos, quando estiver derretendo e fervendo. Se tiver só gás e eu aquecer, a temperatura vai sempre subir.
Euclides, mas isso aí vai parar quando? Olha só, isso só vai parar em temperaturas elevadíssimas, que nós chamamos de formação de plasma. Mas isso não é assunto do ensino médio. Só para vocês terem ideia. Você pega um gás, continua aquecendo. Pega um gás, continua aquecendo. Então as moléculas vão aumentando a velocidade, a velocidade chega a tal ponto que o movimento, os elétrons escapam. E ali se transforma em íons. Então isso é o plasma. É o que acontece na superfície das estrelas, entre elas o Sol. Certo? Então, esse é aonde vai parar. Na verdade, nós temos 5 estados físicos. O estado de extremo calor, plasma. O estado de extremo frio chama condensado de Bose-Einstein. Mas para nós, no ensino médio, interessa apenas esses 3 que eu citei. Tá? Esses 2, só em termos de curiosidade e para vocês verem que a ciência, o que a gente estuda no ensino médio é parte da ciência, não é como um todo. E assim mesmo, nós estudamos uma coisa que é chamada de transposição didática, aquilo que é ensinável, vamos dizer assim. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gigi, obrigado aí, tá gostando da aula, obrigado. Pedro Alexandre diz o seguinte, dá para dar dica de química orgânica? Olha só, Pedro, vai uma dica. Química orgânica, gente, é sempre estudar identificação de função e isomeria. Esses são os 2 temas que sempre aparecem. Lembra que eu falei que eu vou acertar 6 questões? As outras 2 são essas aí. Então, dá uma revisada nesse assunto. Identificação de funções, beleza? E isomeria. Por que eu estou falando isso? Porque esses são os temas de química orgânica que são acessíveis. As questões, outras questões que aparecem de química orgânica, como reações orgânicas, são questões que já aparecem lá em alta proficiência. Então é melhor você se aperfeiçoar e acertar as questões que são dos temas mais fáceis. Isso aí seria bastante interessante. Beleza? Vamos aqui a mais... Aqui o Aguiar diz que as dicas são boas. Obrigado. Tudo bem? Excelentes dicas, professor. Pedro Henrique, o Pedro diz o seguinte, são 5 horas de prova? Pedro, no primeiro dia são 5 horas e 30 minutos. Certo? No primeiro dia você vai fazer redação, ciências humanas e linguagem. Nesse dia você tem 5 horas e 30 minutos. No segundo dia você tem apenas 5 horas. Beleza? Então guarde isso aí e saiba como administrar esse tempo. Agora, 5 horas e 30 minutos e 5 horas é com o cartão marcado e a redação passada limpo. Certo? Eles não vão te dar tempo a mais, não. Gente, e agora o outro tema que sempre aparece, certo? É energia. Então, ó, vamos estudar sobre isso, leia bastante. Energia é fundamental porque nós estamos vivendo uma crise, o mundo precisa de energia para se desenvolver economicamente, então é importante que você tenha conhecimento. Diversos sites você lê sobre energia eólica, energia, usina hidrelétrica, usina nuclear. Compreenda essas diferenças que vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, um abraço para vocês, estou torcendo, rezando aqui, siga essas dicas e vamos lá, porque depende de nós, depende de você. Valeu, galera, até a próxima, abraços, bye bye.